bom, pessoal? Meu nome é Ieso, eu vou trabalhar com vocês aqui nesta primeira parte, algumas questões, 5 questões, que eu julgo que são as mais importantes para efeito de Enem e para aquilo que você pode enfrentar na prova do Enem. Tá? Você que fez esse simulado no 3º ano da 3ª série, espero que tenha tido um bom resultado. Então a gente conversa agora sobre essas questões iniciais que são as mais quentes, as mais importantes dessa prova. Veja lá, inicialmente a questão número 2, ela já traz para a gente um tipo de questionamento que você sabe é carta marcada no Enem, função da linguagem, função de linguagem. Então, as funções de linguagem são as funções que mostram e que expressam o tipo, a intenção da mensagem, né, o que caracteriza a mensagem sobre determinados aspectos. Então, a questão número 2, tá? Ela traz um ditado popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e 2 versos do Morena de Angola, do Chico Buarque. Muito bem. A proposta é, nas relações sociais, a linguagem é usada com as mais diversas finalidades, dependendo do elemento de comunicação em que a mensagem está centrada. Utiliza-se uma função específica da linguagem. Analisando os textos, observa-se predominância da função. É legal aqui a gente perceber o seguinte, a resposta é função poética. Função poética não significa necessariamente um texto em poesia, na forma de poesia, não. Então veja que eu tenho aqui um ditado popular, e óbvio que há um trabalho, aí sim a função poética, tá? Há um trabalho que é um trabalho com a língua, com o esmero na linguagem. Então você tem aqui uma métrica, você tem a rima, e aí não é propriamente um poema. Você tem o ditado popular que tem uma cadência, que tem um ritmo. Eu não preciso ter, por exemplo, rima para que a função seja uma função poética da linguagem. Um trecho tem uma função poética da linguagem. Quando o Guimarães Rosa, no Burrinho Pedrez, traz a sequência do nome de bois, que vão todos lá, né, naquela grande caminhada dos bois. Ora, aquela sequência conhecidíssima do nome dos bois naquele texto, naquele conto, aquilo é função poética. Não é propriamente poesia, mas é função poética da linguagem, porque trabalha com o elemento, debruça-se sobre o elemento que é a mensagem. E aí sim, aqui nós teríamos, né, uma letra de canção, que é uma poesia, e que tem todo um trabalho formal que remete, por exemplo, até a onomatopeia pela literação. Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho é que mexe com ela? Observe que essa reiteração dos sons em remete, sugere justamente o barulho do chocalho. A função poética é o que nós observamos aqui. Função poética você encontra às vezes numa brincadeira que você faz mandando um bilhete para alguém. Se você trabalha com a palavra, né, com a forma, para poder revestir a mensagem de algo que saia do ordinário, do que é comum. Ordinário no sentido de comum. Né? A função fática da linguagem é aquela que procura manter o contato. Portanto, o diálogo, aquelas pequenas marcas de diálogo que introduzem, por exemplo, apresentações, rápidos encontros, beleza? Confirmação de ideia, né? Tá bom? Ok? É isso? Isso é a função fática da linguagem. Tudo bem? Função fática da linguagem. Função emotiva prima pela expressão da primeira pessoa, os sentimentos daquele que se pronuncia. Função apelativa tem um outro nome, né? Função conativa da linguagem. Esta é a função, por exemplo, que predomina numa dissertação. É a função da publicidade, da propaganda. Fundamentalmente, a publicidade precisa vender as coisas. Função apelativa. Agora veja, para que a função apelativa da publicidade consiga o seu intento, ela muitas vezes faz uso da função poética da linguagem. Porque há uma brincadeira, há um trocadilho, há algum trabalho com a linguagem no sentido de tirar a linguagem, tirar o enunciado daquilo que é o comum. E por fim, a função referencial que está aqui é aquela função que se pauta pela informação, pela objetividade na exposição das informações.
A função referencial é típica dos textos como, por exemplo, notícia de jornal, tá bom? Óbvio que quando você faz uma dissertação, pessoal, você une, porque é difícil que você tenha um texto fundamentalmente apenas com uma dessas funções. Mas quando você faz uma dissertação, é muito natural que você traga para o seu texto passagens, sequências que sejam fundamentalmente referenciais, porque você informa. Aí dentro do todo, a gente observa naturalmente a intenção apelativa ou conativa da linguagem. Tem mais uma, né? Fica faltando uma aqui, que é a função metalinguística, que é aquela função do código debruçando-se sobre o próprio código. O exemplo clássico que as gramáticas trazem, você sabe, é o dicionário. Então, um dicionário é, por excelência, o exemplo da função metalinguística, porque é um dicionário numa língua traduzindo a própria palavra, o sentido da própria palavra. A questão 2 era essa, para abrir aqui a nossa discussão. A questão 3 traz um anúncio. Compre batom, compre batom, compre batom. Não é de chocolate, mas sua garota vai amar. Você observa que aqui nós temos uma intertextualidade, né? O chocolate garoto, batom, ele tinha uma propaganda, né? Compre batom, compre batom, compre batom. E aí, ao reproduzir os dizeres daquela propaganda, ele menciona ainda, ó, não é de chocolate, aí remete diretamente à imagem da propaganda do chocolate, mas sua garota. Ele poderia usar sua namorada, seu amor, mas ele faz questão de usar garota, porque ele sabe que o leitor atento vai fazer a relação aqui. A propaganda é uma forma de divulgar uma ideia, crença ou produto. Para alcançar seu objetivo, esse recurso midiático é constituído pelo gênero textual revista. Não, né? Não é a propaganda constituída pelo gênero textual revista. É isso, a propaganda é veiculada num gênero que é a revista, mas não que ele seja constituído. A revista pode ser constituída por propagandas. Dentro de uma revista você tem que ter propaganda. Errada a letra A. A propaganda faz uso em sua capa de 2 códigos, isto é, utiliza a linguagem não verbal. Bom, aí nós temos um equívoco já aqui, né? São 2 códigos e aí utiliza a linguagem não verbal. Se são 2 códigos, tem que ter um além da não verbal, fora. E óbvio que tem a linguagem não verbal, sem dúvida, mas tem a linguagem verbal que dá todo esse charme para que a gente perceba a intertextualidade com chocolates. Faz uso da linguagem verbal como centro da propaganda, pois traz fotos destacando diversos batons. Isso é interessante, né? Ele diz que a linguagem verbal é o centro e aí ele justifica mostrando as fotos. Não faz sentido. É imparcial. Uma propaganda não é imparcial nunca. Isto é, apresenta juízo de valor. Bom, se apresenta juízo de valor, não pode ser imparcial. Se apresenta juízo de valor, é parcial. Imparcial é aquilo que não toma parte de. É imparcial, isto é, apresenta juízo de valor ao sugerir que seu garoto gosta de chocolate, mas também pode gostar do seu batom. Aqui é seu garoto, né? Não, é seu garoto. Eu falei sua garota, troquei, né? Seu garoto para poder fazer justamente a marca com a garota. Faz uso da função apelativa, pois centraliza no receptor. Bom, aí já começou a matar, resolver a questão, né? Se é uma propaganda, é óbvio que a função é apelativa. Centralizada em quem? Em quem vai receber a mensagem. Então a publicidade é feita para quem? Para aquele que é o suposto consumidor, sugerindo compre batom, bem como utilizando verbos no imperativo. Compre. Essa aqui está certinha, atende claramente aquilo que é a função e a intenção de um texto marcado pela publicidade. Resposta era a letra E na questão 3. Aí a gente dá um salto e vai para a questão 10, que era uma questão de um tema bem atual, né, sobre o auxílio emergencial para as famílias durante agora o estado de pandemia que nós estamos vivendo. Bom, você tinha aqui várias informações. Aqui era sobre como seria o benefício, especificando para mulheres, né, sendo as únicas responsáveis. Aqui, quem precisa, quem não precisa ou precisa se cadastrar. Depois aqui, quem recebe o Bolsa Família pode receber o auxílio desde que seja mais vantajoso nesse período. E aí suspende o Bolsa Família.
Aquelas que não estavam podem se cadastrar, e aí ele dá a informação de onde se cadastrar. E por fim, o que vai acontecer depois que você se cadastre. Era uma campanha da prefeitura de Beberibe, lá no Ceará. Bom, ao associar o texto não verbal no cartaz, no texto verbal com o texto não verbal, depreende-se que, de novo, você tem imagem e tem recursos multimodais. Mães solteiras não têm direito ao auxílio emergencial. Isso não está dito no texto, inclusive supõe-se o seguinte: se a mulher é a única responsável pela casa, e nesse pacote pode estar mãe solteira, tá? O que vai acontecer é que ela pode ter direito até a R$ 1.200. Errada. O auxílio emergencial fornece benefícios aos seus contribuintes. Essa é a ideia. A ideia fundamental é que algumas pessoas estão precisando desse auxílio, portanto serão beneficiadas por isso. As gestantes têm direito aos benefícios do auxílio emergencial. Não há nada referente às gestantes. As pessoas que têm mais de 90 anos são as que têm direito ao benefício. Não há nada referente às pessoas com mais de 90 anos. Os brasileiros que não contribuem mantendo uma distância segura do próximo não recebem benefício. Vamos para a seguinte, questão 12. Bom, na questão 12, você tem um editorial de jornal. Tá? É um editorial lá de 2003, que tratava basicamente do fato de que o Brasil estava num movimento contrário àquilo que acontecia em algumas partes do mundo, que era justamente de reduzir a fome naquele momento dentro do território brasileiro. Movimento que acontecia em alguns lugares da América Latina, no Caribe. Ele dava como exemplo concreto de realização ações do governo Fernando Henrique Cardoso. Então ele dizia neste terceiro parágrafo que principalmente sob o governo do Fernando Henrique Cardoso, havia ocorrido a diminuição. E que não havia ainda como mensurar isso no governo do Lula. Por quê? Porque o texto era de 2013 e o governo do Lula tinha colocado o programa Fome Zero ali, no início do mandato dele, portanto, a partir de 2002. Em suma, era isso. Editorial, você sabe, é um texto que sempre vai explorar a opinião do jornal. O editorial de jornal é a posição do jornal diante das questões da sociedade. Esse editorial possui uma estrutura muito similar à de um texto dissertativo argumentativo. Analise-o sob a ótica dos elementos essenciais para uma dissertação e observe que o desenvolvimento do texto se deu nos últimos 2 parágrafos. Como que o desenvolvimento vai se dar nos 2 últimos parágrafos se o último é a conclusão? Fora. A conclusão no primeiro parágrafo, já está fora. A conclusão no primeiro parágrafo faz uma referência ao programa Fome Zero. Não, tem sentido estrutural isso. O autor, no segundo parágrafo, faz uso da técnica de causa e consequência, contrapondo a primeira com a segunda metade da década de 90. Realmente, ele menciona a década de 90, mas não há nada relativo a causa e consequência. O exemplo aqui, o argumento aqui é de exemplificação baseado em prova concreta, não o argumento de causa e consequência. A ideia central do texto, de que há programas sociais eficientes que combatem a fome, encontra-se no primeiro parágrafo e na forma de uma declaração inicial. Bom, aqui ó. Apesar de o problema da fome no mundo ter piorado significativamente na segunda metade da década de 90, o Brasil conseguiu reduzir o número de subnutridos. Este é o início do texto, com uma frase que sintetiza aquilo que seria a tese do texto. Vamos mostrar que o Brasil, naquele momento, estava conseguindo reduzir o número de pessoas com fome. Sem dúvida, a ideia fundamental estava no primeiro parágrafo e estava sintetizada na frase inicial. O autor, no terceiro parágrafo, procura explicar por que o desempenho do Brasil foi diferente da tendência mundial. Para tanto, faz uma alusão, faz referência a relações de comparação e contraste. Olha, o que ele dá aqui, na verdade, ele menciona a América Latina e o Caribe.
Mas não há contraste propriamente. E o caso que ele dá do Fernando Henrique Cardoso é o argumento de exemplificação como prova concreta. Havia programa que tinha dado certo e obtido o resultado efetivo. Resposta, letra D. A gente sai dessa aqui e vai para a 13, que é a última dessa primeira parte, então, para você. A questão 13 é uma questão mais gramatical. Veja que você tem aqui, né, a tirinha, cartoons do vampiro, do Arionauro, e você tem a imagem, né, precisa de ajudantes com experiência, todo mundo olhando assustado aqui, para aquele personagem que vai remeter, também por intertextualidade, a um personagem da ficção, né, um personagem do cinema, que é o Jason, do Sexta-feira 13, está aqui com o machado na mão. Muito bem. Termo essencial da oração, o sujeito é aquele de quem se faz uma declaração. Contudo, dependendo de como é construída a sentença, ele pode ser diferentemente caracterizado. Então, associando o cartaz da charge aos tipos de sujeito, tem-se sujeito desinencial. Olha como é que a gente mata uma questão assim, ó. Desinencial, oculto e elíptico é tudo a mesma coisa. São nomes diferentes para o mesmo fenômeno. Quer ver um exemplo de sujeito desinencial, ou oculto, ou elíptico? Entendi. Quando você tem entendi, a forma verbal não apareceu junto de um sujeito. Mas você sabe quem é o sujeito. Quando eu digo entendi, o sujeito é eu. Está escondido aí, está oculto, está elíptico. Da mesma forma, quando você diz assim, passaremos. Quando você fala passaremos, a terminação mos, a desinência mos, por isso que é desinencial, né? A desinência mos nos indica, o sujeito é o nós. Então, desinencial, oculto e elíptico são a mesma coisa, pois o verbo permite que se encontre o sujeito. É verdade, mas não é o caso lá. Oculto, o verbo permite que se encontre o sujeito que se encontra antes da porta. Isso aqui é ridículo, né? Se encontra antes da porta, o sujeito, fora. O sujeito elíptico, pois pode ser identificado com precisão pela desinência verbal, afinal se trata de um sujeito determinado. Realmente, o sujeito oculto, ele é determinado. A gente sabe quem é, ele só está apagado. Então essa aqui, formalmente, teoricamente é correta, o que ele diz aqui é correto, mas não é em função dessa forma aqui. Tá bom? Então guarda primeiro isso. Sujeito inexistente, pois a sentença é construída somente pelo predicado. Realmente aqui, ó, o sujeito não aparece. Predicado é aquilo que sobra numa sentença quando você retira o sujeito. Nós só temos o predicado aqui, mas o sujeito não é inexistente. O sujeito é indeterminado. Por quê? Primeiro, só para lembrar que existe a possibilidade de o sujeito ser inexistente mesmo, tá? Pode ser que uma oração não tenha sujeito, e o caso exemplar, você deve se lembrar, casos exemplares são aqueles casos em que o verbo indica fenômeno da natureza. Chove muito em Curitiba. Chove muito em Curitiba, não tem sujeito nesta frase. Ou então assim, havia gente lá fora. Quando você fala havia gente lá fora, esse gente é objeto direto. O verbo haver, quando equivale a existir, ocorrer, acontecer, ele é um verbo que não apresenta sujeito. Qualquer vez, em todas as vezes, em qualquer vez que você use o verbo haver equivalendo a acontecer, ocorrer, existir, se esse verbo haver for equivalente a um desses três, ele, verbo haver, não tem sujeito. Muito bem. Por que a resposta é sujeito indeterminado? Vamos lembrar o seguinte. Todas as vezes que você tem sujeito indeterminado, o que você diz é o seguinte, eu não consigo determinar, identificar quem seja o sujeito. Existem duas maneiras básicas de se fazer isso em língua portuguesa. A primeira, muito mais comum, que não é essa aqui, é assim, joga o verbo para a terceira pessoa do plural, sem contexto, sem referência. Então, ó, passarão. Quando você diz passarão, o sujeito não é oculto eles. Não vai cair nessa. O sujeito é indeterminado. Não sei a quem você está se referindo. Ó, apagaram a lousa. Quando eu digo apagaram a lousa, o verbo na forma apagaram, terceira do plural, tem como sujeito o indeterminado. Quando eu digo apagaram a lousa, eu não consigo determinar quem fez essa ação. Pelo menos eu faço de conta que eu não consigo determinar, tá bom? Porque nesse caso fui eu mesmo que apaguei. Eu só digo apagaram porque eu não quero mostrar que eu sabia quem tinha feito a ação. Essa é a primeira parte. A segunda forma de indeterminar o sujeito
Você não precisa usar o verbo na terceira do plural. Você usa o verbo com um se. Como? Pega um verbo transitivo indireto. Precisar é precisar de X. Precisa-se de ajudantes. Eu sei que alguém está precisando de ajudantes. Não sei quem. Esta é a forma básica. E se o verbo não fosse transitivo indireto? Se o verbo fosse um verbo, por exemplo, transitivo direto? Aí haveria sujeito. Quer ver? Aceitam-se ajudantes. Se você tivesse aceitam-se ajudantes, aí a oração teria como sujeito ajudantes. Ajudantes são aceitos. Então guarda, se você tiver um verbo transitivo indireto, e até mesmo um verbo intransitivo, tá pessoal? E juntar ele um se, esse se será um índice, uma marquinha de indeterminação do sujeito. Que é o que ele diz aqui, né? O sujeito está indeterminado porque ele está marcando que alguém precisa ter um ajudante. Só não é possível identificar quem. Tranquilo? Acho que deu tempo. Espero que você tenha ido bem nessas questões da primeira parte aqui, que são questões, né, mais importantes. E que confira o seu resultado com bastante atenção. Se eventualmente houve algum problema, procure estudar e refazer as questões para identificar exatamente onde aconteceu esse deslize. Tá bom?